a coisa está ficando cada vez mais feia, tanto para o judiciário e principalmente para o Alexandre de Moraes. O Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, abaixo apenas do Marco Rubio e do Trump, é um diplomata de carreira, então ele não é político. Ele fez um post no Twitter, no X, que agora foi traduzido pela Embaixada Brasileira. E é uma lapada seca no Moraes, nas instituições brasileiras e principalmente no judiciário. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Quer dizer, se estiver funcionando bem a divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, os freios e contrapesos vão impedir que alguém acumule muito poder. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que é isso? O que ele está querendo dizer aqui? Que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele ameaça os outros poderes, como ele ameaça deputados com investigação, com prisão de parentes, com prisão de aliados, para que eles obedeçam às leis, às ordens absurdas do Alexandre de Moraes. A mesma coisa com o legislativo, com o judiciário, com o executivo. Ele está fazendo isso tanto com o legislativo, nas duas casas, Câmara e Senado, quanto com o executivo. E o que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do STF, Alexandre de Moraes, apesar dele não ter citado aqui, usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias, com detenção, prisão ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. O que foi isso? Foi a perseguição com X, foi mandar ordens secretas via e-mail para X e para Rumble para perseguir pessoas nos Estados Unidos, como Paulo Figueiredo, como Constantino, como Alan dos Santos. E ele aqui ainda é bonzinho, porque ele considera como se o Moraes estivesse cumprindo leis brasileiras, mas não tem nenhuma lei brasileira que embasasse o que o Moraes fez. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país, mas não com um juiz, que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Ou seja, ele não pode negociar com o Moraes, porque se o Moraes voltar atrás, significa que o que ele fez foi ilegal. Então, criou uma trava aí. Ou o Moraes admite que o que ele fez foi ilegal, ou não tem como negociar com o Moraes, porque ele não tem como voltar atrás. Assim nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Que é o que aconteceu. Foi só surgir os movimentos pedindo anistia na Câmara e pedindo o impeachment do Moraes no Senado que o Moraes já mandou a ordem, tanto para o presidente do Senado quanto para o presidente da Câmara, para impedir isso. Ou ele vai prender parentes ou aliados desses dois. É absurdo. Não que os dois sejam santos. E isso entra em um dos motivos pelo qual eles não gostam do Bolsonaro. Eles não tinham como chantagear o Bolsonaro com esse tipo de coisa. Eles não tinham rabo preso do Bolsonaro para puxar as cordinhas deles como fazem com todos os outros. E isso irrita o sistema. Se alguém conhecer um precedente da história humana em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de uma nação, por favor avise. Queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. O que é isso? A gente quer a cabeça do Moraes, só tem negociação depois que o Moraes for sair do posto, perder o poder, porque não vai ter como negociar com ele. E os juízes, os outros ministros do STF já sentiram isso. Mas eles queriam poder condenar o Bolsonaro. Não porque o Bolsonaro tivesse cometido algum crime, mas exatamente por causa disso. Eles não tinham como puxar as cordinhas do Bolsonaro, como eles fazem com 85% dos outros políticos. E isso irrita eles. Irrita o sistema. Como que eles vão deixar alguém ali com a chave do cofre, com a caneta, se não tem cordões para puxar ele como tem com todos os outros políticos?
Isso para o sistema, isso é impensável. E o sistema odeia isso. E os ministros do STF já mandaram um recado para o Moraes. Saiu na coluna do Lauro Jardim, que é de esquerda, é ligado a esse pessoal. Um político influente com longa trajetória no Congresso e acesso direto a ministros do Supremo Tribunal Federal afirmou que integrantes da corte estão apavorados com a possibilidade de serem incluídos na lei de sanções da Lei Magnitsky, da legislação norte-americana que permite punir estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Imagina só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas, disse o parlamentar em declaração publicada pelo colunista Lauro Jardim do Globo. Ninguém quer entrar nesse barco furado com o Moraes. E o Moraes prendeu o Bolsonaro exatamente para forçar essa galera a ou vai ou racha. Ou eles me apoiam e todo mundo entra na Magnitsky, ou não vai ter mais como prender o Bolsonaro. Porque só ele está metendo a cara e só ele está pagando o ônus disso tudo. E ele já está meio que falando, olha só, ou é todo mundo ou é ninguém. Eu não vou ser bode expiatório e para vocês conseguirem o que vocês querem. A situação está cada vez mais complicada para o Alexandre de Moraes. E ele sabe que provavelmente ele não vai conseguir chegar com esse julgamento até o final. Isso talvez também tenha sido um dos motivos pelo qual ele prendeu o Bolsonaro, para servir de prêmio de consolação para ele. E para a militância poder virar e falar, principalmente a galera, para a isentosfera de São Paulo lá, olha, vê, Lula e Bolsonaro, vocês vão votar em 2 presidiários, como se a situação do Bolsonaro fosse sequer parecida com a do Lula, que foi julgado em 3 instâncias, condenado em todas as 3, teve um habeas corpus negado pelo STF e tinha 1 tonelada de provas contra ele e foram devolvidos 20 bilhões de reais. Como que um esquema que não existe devolve 20 bilhões de reais? Fora os vídeos do Palocci e do Wesley Batista falando de valores pagos para o Lula. Vamos ver se a gente consegue desatar esse nó e voltar a ter uma relação boa com os Estados Unidos. Não por causa do Trump, mas por causa dos Estados Unidos. Não existe santo no mundo, mas é melhor ser parceiro de um país das democracias do que das ditaduras mundiais. E agora o Lula está forçando a barra para a gente cada vez ficar mais isolados, para não estacar no colo de China, Rússia, Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua, só aquela galera maravilhosa do bem. Mas o Lula é um aspirante a ditador desde sempre. Procure na internet, depois eu vou fazer um vídeo mostrando isso. O vídeo em que ele fala que não adianta trazer um socialismo à la cubana, nem um socialismo soviético. A gente vai criar um socialismo que caiba na cabeça do brasileiro. E o Lula sabe que não tem mais tempo. Então essa é a chance de ouro dele. Tentar forçar esse embate, isolar o Brasil de todas as democracias para jogar a gente no bloco das ditaduras. Espero que isso não aconteça, espero que os ministros do STF reflitam sobre isso, espero que a elite política e financeira do Brasil reflita sobre isso, porque para onde o Lula está levando a gente, no início pode ser interessante para eles. Mas nesses regimes, normalmente de tempos em tempos, tem as famosas purgas. E provavelmente eles, que não são sangue petista puro sangue, provavelmente uma hora vão ser pegos por uma delas. Deixa seu comentário, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possível. Que o que vai salvar o nosso país é a informação compartilhada por nós, pessoas comuns e que simplesmente quer o melhor para o nosso país. Um abraço e até o próximo vídeo.